abençoe as suas vidas. Nós ainda estamos no período de confinamento social, mas falta pouco para estarmos todos reunidos para adorarmos ao Senhor. Nós vamos, antes de iniciar esse culto, peço a você que compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais e chame a sua família e vamos juntos cultuar o Senhor. Como Deus é bom, vamos cultuar Ele nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Deus poderoso e bendito Deus, grande e excelso, misericordioso, nós te louvamos, meu Pai, nós bendizemos o teu nome porque tu és, ó Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Pai, Senhor Deus, aquele que tem, Senhor Deus querido, nos mostrado a sua vontade, Senhor Deus, através da sua palavra, através, ó Deus, dos seus ministros, Senhor. Tu não tem deixado, ó Deus querido, o povo andar de forma ignorante, meu Pai, mas tu tem revelado a tua vontade. Nós te agradecemos por tudo, Pai, que tu tens feito. Te pedimos, ó Deus querido, que tu venhas a abençoar, Deus, a tua igreja que está espalhada por todo esse planeta, fortalecendo na tua palavra, livrando de todo mal, que a tua igreja, Senhor Deus querido, que a tua noiva venha a refletir a tua imagem, Senhor Deus, aonde ela estiver. A tua noiva venha, Senhor Deus querido, a proclamar a tua palavra, a tua verdade, Senhor Deus, sendo sal dessa terra, sendo luz desse mundo, Pai. Em nome de Cristo Jesus, abençoa, Senhor Deus, aos missionários que estão no campo. Abençoa nesse momento aqueles que estão passando por necessidades, ó Deus querido, seja com cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Vamos agora abrir a palavra do Senhor no Salmo 67, que diz assim, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém. Nesse momento, convido a você a juntamente conosco louvarmos ao Senhor. Jesus, em tua presença, eu estar aqui, convidamos tua face, levamos a ti. Hoje dia tua morte, doce vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, convidamos tua face, levamos a ti. Hoje dia tua morte, doce vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Não se separará, não se separará, a luz outrora apagada, agora brilha, cada dia brilha mais. Agora brilha, cada dia brilha mais.
convido você a juntamente conosco ouvirmos a ministração da palavra do Senhor. Graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Minha saudação a todos os irmãos em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus de aliança. Deus, através de Moisés, fez uma aliança com o povo judeu, o povo hebraico. E era regida pelas tábuas da lei que estava guardada na arca. Lamentavelmente, os homens não conseguiram cumprir a lei. Então surgiu a época em que nasceu Jesus, e Jesus cresceu, e durante a sua vida aqui na terra, ele foi o único homem que conseguiu cumprir a lei estabelecida por Deus através de Moisés. Daí Jesus instituiu a nova aliança. Uma nova lei que seria o instrumento orientador do pacto entre ele e a igreja. Esse pacto que nós fomos participantes através da nossa fé, ele tem continuado até os dias atuais e será continuado até o dia do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo no arrebatamento da igreja. A aliança é aquele pacto que você faz com a pessoa. Um exemplo natural para facilitar o entendimento. Eu e a minha mulher temos uma aliança. A gente usa um anel de ouro no dedo, mas o anel não é aliança. A gente até chama de aliança, mas a aliança mesmo é o compromisso que nós fizemos um com o outro no dia do nosso casamento. Compromisso de respeito, de amor, de fidelidade, de estar presente na necessidade um do outro, enquanto vivermos aqui na terra. Essa é a minha aliança com a minha esposa. Aí fica mais fácil de você entender a aliança que Jesus fez com a igreja, e que inclui você, que também é mantida. É uma série de compromissos que nós temos com ele, uma vez que ele já fez o compromisso dele conosco. Ou seja, deu a sua vida por nós, venceu a morte, nos instruiu e ainda prometeu que voltará para buscar a sua igreja. É a parte de Jesus. A nossa parte é observar a sua palavra. Hoje, o que eu quero é que você veja comigo a necessidade de observar a palavra de Deus para cumprir a nova aliança. Não vou conceituar a nova aliança, não vou entrar nesses detalhes, porque quero apenas te mostrar a palavra de Deus acerca de observar o compromisso nosso com Jesus Cristo. Lá no Velho Testamento, quando Deus chamava uma pessoa para uma obra, ele mandava que ele fosse cuidadoso com a palavra. Atualmente, na Nova Aliança, a instrução é a mesma, que nós sejamos cuidadosos com a palavra, que nós demos atenção à palavra, que nós vivamos a palavra. No Velho Testamento, por exemplo, quando Jesus chamou Josué para conduzir o povo para a terra prometida, além do Jordão, ele disse em Josué 1, 8 e 9: não se aparte da tua boca os livros desta lei,
Antes meditarás nele dia e noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa foi a instrução que Josué recebeu. Mas, queridos, é a mesma instrução para nós. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, eu preciso continuamente estar harmonizado com a palavra de Deus. Eu preciso observar os ensinos da palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus ensina. Jesus mesmo deu muitos detalhes quando ele estabeleceu a nova aliança, a lei de Cristo, né? Quando ele estabeleceu, ele ensinou muitas coisas, muitos detalhes. Ele repetiu a lei, está escrito, não matarás, eu vos digo, se você se irá contra seu irmão e você amaldiçoar seu irmão, você já está matando. E ele disse, não adulterarás, está escrito na velha aliança. Na nova aliança, se você olhar para uma mulher com intenções dúbias, você já está adulterando com ela. E assim ele foi instruindo com a palavra a nova aliança. Então, eu que estou na igreja, você que está na igreja, você que está nos ouvindo e pode vir para a igreja, temos que correr para a palavra de Deus, que vai nos ajudar, que vai nos orientar. Quer dizer, eu não posso simplesmente manter uma Bíblia na mão, que eu vou ter aí a orientação, mas eu preciso ter a orientação na minha mente e no meu coração. Não se aparte da tua boca, não tire da sua boca. E ele acrescenta, antes meditarás nela de dia e de noite. Quer dizer, eu vou comprar, eu tenho que meditar na palavra de Deus. Eu vou vender, eu tenho que meditar. Eu vou trabalhar, eu tenho que meditar. Eu cheguei do trabalho, eu tenho que meditar. Eu vou conversar com a minha família, eu tenho que estar em dia com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem orientação para todas as atitudes que eu preciso tomar. Ela orienta meu casamento, como eu devo tratar minha esposa. Ela orienta a minha esposa como ela deve me tratar. Ela orienta nós dois como cuidar dos filhos. Ela orienta nossos filhos como devem se portar. Ela orienta o meu patrão a como cuidar de mim lá no trabalho. E ela orienta a mim, que sou trabalhador, como me comportar diante do meu patrão. Então, assim, não tem brecha. A lei de Cristo, ou seja, a nova aliança, ela tem toda uma instrução, detalhadamente, para a nossa vida. E ainda se escreve, antes meditarás nela de dia e de noite. O que você vai fazer agora? Está na palavra? Não, então não faça. O que você vai fazer? Deus falou alguma coisa sobre isso? Então tenha cuidado. Tenha muito cuidado. O fato, irmãos, é que nós temos a tendência de cair no engano da carne, no engano do diabo. E nós que não somos perfeitos, muitas vezes caímos. Qualquer um de nós pode ser enganado, mas ao perceber que foi enganado, nós temos que fazer como o profeta Miqueias: não te alegre, inimiga minha, porque se eu cair, levantar-me-ei, o Senhor me levantará. Miqueias falou isso, falando para a carne dele: não se alegre, minha carne, porque se eu cair, eu me levantarei, o Senhor me levantará. Então, essa é a instrução. Essa é a virtude da palavra de Deus. E aí ele diz,
para fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Quer dizer, eu tenho que estar em conformidade com a palavra, para fazer tudo quanto nela está escrito, em conformidade, de acordo, reverenciando o autor da nova aliança, dando a ele a honra, a glória e todo o louvor. E ele depois fala de prosperidade. E então farás prosperar o teu caminho. Hoje, muitas igrejas estão distorcendo, muitas pessoas distorcem a prosperidade para a ganância, para a ambição, para o ter alguma coisa. Mas aqui ele diz, e então farás prosperar o teu caminho. Ou seja, você vai ser um filho de Deus abençoado. O seu caminho é próspero. Deus vai ouvir as suas orações. Deus vai estar com você. Deus vai lhe dar força na sua necessidade. E não tenha dúvida, conheço muitas pessoas que eram humildes e pobres e depois da fé mudaram de vida, ficaram ricas. Em Fortaleza eu conheço pessoas assim. Mas o objetivo de Deus é a prosperidade no caminho. Essa prosperidade subsequente que pode acontecer com você. Quem sabe aconteceu com você. Mas não significa que Deus é obrigado a me enricar, porque eu acredito nele. Eu quero que ele me enrique da sua graça, do seu amor, da alegria que o Espírito de Deus nos traz. Depois, ele diz, e então prudentemente te conduzirás. Andar com prudência, andar cautelosamente nesse sistema do mundo, para a glorificação de Deus. Você observa, meu querido, que hoje a igreja está assim muito calada em relação a dons do Espírito. Eu vivi num tempo, muito antes, quando eu tinha 15 anos, por exemplo, mais ou menos, que as pessoas que estavam na igreja olhavam para aquele irmão que dizia glória a Deus. O irmão estava no meio do salão. Quando ele dizia glória a Deus, tinha 100 pessoas olhando para trás e 100 olhando para ele, atrás dele. Porque o povo se escandalizava. Depois veio um momento que aqueceu a igreja, que avivou a igreja nos anos 70, nos anos 80. E aí surgiram muitos movimentos de glorificação a Deus, de dons, de profecia, até excessivos muitas vezes. Mas o fundamento da palavra, que nos orienta sobre a nova aliança, também fala de dons. E nós temos que ter dons para ajudar uns aos outros. E nós temos que ter misericórdia uns dos outros. E nós temos que levar as cargas uns dos outros. Que essa é a lei de Cristo, como está lá em Gálatas. Levar as cargas uns dos outros é assim cumprireis a lei de Cristo. É uma instrução de Gálatas. Mas, meu querido, nós estamos muito descansados em relação a isso. Muitos de nós, não sei você, mas eu observo, eu vejo que nós podemos aproveitar esses dias que estamos mais em casa para pensar profundamente nisso. E olha o versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Se eu não me esforçar, a minha carne me tira e eu vou ser um apóstata. Não sei se você já percebeu que lá em Apocalipse 20 está falando que no final dos tempos haverá apostasia.
que é a apostasia? A apostasia são aquelas pessoas que são dedicadas a Deus, que acreditam em Deus, que têm fé em Deus, que um dia resolvem largar Deus, largar a fé e dizer, não quero isso para a minha vida. São os apóstatas. E onde é que eles estão? Eles estão se manifestando, principalmente agora, porque a palavra de Deus diz que no final, quando estiver próximo à vinda do anticristo e, consequentemente, em seguida a vinda de Cristo, haverá muita apostasia. E ainda fala, e o amor de muitos esfriará. Mas eu dou graças a Deus que não é o amor de todos. Meu amor não precisa esfriar, o teu amor não precisa esfriar. Muitos esfriarão. Mas nós vamos nos manter firmes, caminhando. Como a palavra de Deus diz, esforça-te, tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia, o Senhor teu Deus é contigo. Se Deus é comigo, podemos dizer como lá em Romanos 8, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Claro, os inimigos de Deus, mas Deus é maior. Deus é maior, e eu tenho a sua palavra na minha mente e no meu coração, e aí o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí eu posso levantar minha cabeça, eu posso caminhar com alegria, eu posso caminhar com firmeza, porque Ele é comigo. Não vou vacilar, não vou deixar o caminho do Senhor. Se porventura, no momento insano, eu caí no pecado, eu caí na desobediência, eu desagradar um irmão, eu desagradar minha família, eu fazer uma coisa que não agrade a Deus, a minha intenção deve ser, ao perceber esse estado, correr para os braços de Deus, clamar por misericórdia e começar a reestruturar a minha caminhada. Não é só no Velho Testamento que a palavra de Deus manda que nós a coloquemos em primeiro lugar. Não. Por exemplo, quando Jesus está falando assentado no monte, lá no capítulo 7 de Mateus, versículos 24 a 28, ele também fala. E ele diz lá o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, observe, ouve e as pratica, será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram as águas e sopraram os ventos, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Casa edificada sobre a rocha. Minha casa é minha vida, e a minha rocha é Jesus. Se a minha vida está edificada sobre a rocha, ela não vai cair. Se a minha vida foi entregue ao Senhor Jesus e mantida na minha caminhada, essa busca da palavra para me fortalecer cada vez mais, me fazer crescer cada vez mais e me fazer entender cada vez mais, eu não vou ceder aos enganos do diabo. Posso até ser no momento, mas depois os meus olhos se abrem e eu volto e corro para os braços e para os pés do Senhor Jesus. Na continuidade do texto, ele diz assim: mas todo aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia.
caiu a chuva, soprou o vento, subiram as águas e a casa caiu, porque estava edificada sobre a areia. Como eu disse, a casa é a vida. A tua casa é a tua vida. Se a tua casa for edificada em Cristo, ela vai ficar firme em qualquer adversidade, seja uma adversidade espiritual, uma tentação, uma coisa que vem do inimigo, seja uma enfermidade, seja um problema psicológico, seja o que for, você estará edificado sobre a rocha e você, com certeza, vai sobreviver a essas dificuldades com a orientação da palavra de Deus. Um outro aspecto que nós vemos é que tudo que envolve a tua vida está contido dentro da palavra de Deus. Tudo que você imaginar está contigo dentro da palavra de Deus. Em Efésios 4:15, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cabeça da igreja, Cristo. Quer dizer, se eu sigo a verdade, se eu sigo em amor, a palavra que vai me ajudar a achar essa verdade, a descobrir a verdade. E a palavra é o próprio Cristo. Jesus é a palavra. Você vê lá em 1 João, em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ele dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada sem ele se fez. Quer dizer, é o Verbo vivo. Jesus é o Verbo vivo. Então, não há nada que eu possa fazer se eu não estiver contando com a orientação da palavra de Deus. Existe um texto da Bíblia que é até citado como provérbio, né? É um texto que todo mundo diz: sem mim nada podeis fazer. E é verdade. O que eu posso fazer sem Jesus? Nada. O que eu posso fazer sem o Evangelho? Nada. Eu que decidi entregar minha vida na mão dele, caminhar com ele e ser instruído por ele, e estar dentro dessa aliança, eu preciso depender continuamente dele. Uma outra expressão que está lá em Hebreus 11, versículo 3, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem vai me ajudar na minha fé é a palavra de Deus. Quem vai me ajudar a vencer o medo? Quem vai me ajudar a vencer o cansaço, a fadiga, o desânimo, a preguiça, as obras da carne? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que me fortalece, que me dá condições de caminhar poderosamente com essa bandeira na minha mão. Um outro detalhe é que essa luta que nós temos contra o império das trevas, você não pode prevalecer sozinho. Você precisa da palavra de Deus. A gente vê lá citações da palavra de Deus, instruções da palavra de Deus. Efésios 6, que é um texto bem claro sobre isso, ele fala que nós temos que resistir às manifestações dos Espíritos, que temos que estar preparados para caminhar vitoriosamente. E ele manda que nós nos vistamos da armadura de Deus.
E essa armadura de Deus, ele manda, cinja os seus lombos com a verdade. Quer dizer, evite e mantenha firme o propósito de não mentir. Porque o pai da mentira é o diabo. A palavra de Deus ensina isso. Então, a couraça da justiça sobre os lombos. O que é a couraça? É a veste. E o que é a justiça? A justiça é o ponto de vista de Deus para mim, para você. Tudo que Deus fala para mim é a minha justiça. É o ponto de vista de Deus. Tudo que eu falo de mim para os outros é a minha justiça, é meu ponto de vista, que me coloca contra a vontade de Deus. Então, a armadura de Deus, ela ensina que você tem que ter a verdade, você tem que ter a couraça da justiça, que você precisa ter o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do diabo. É a palavra de Deus. Couraça da justiça, verdade, escudo da fé, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. É a palavra de Deus que manda. Então, os meus pés calçados no Evangelho para andar no caminho do Evangelho. Então, é esse. E depois ainda colocando sobre a cabeça o capacete da salvação. E aí ele diz, orando em todo o tempo. Aí nós temos que saber que a palavra nos ensina a orar, a palavra nos ensina a jejuar, nos ensina a ficar calado quando não temos o que falar que agrade a Deus. Tudo que você pode imaginar que você venha a fazer, há uma instrução clara da palavra de Deus. Não tem nada que fique fora do controle e da orientação de Deus. Aí nós podemos pensar, esses dias são dias muito difíceis. Primeiro, não temos as nossas reuniões que nós gostamos de estar presentes. Depois temos que ficar muito em casa. Então é hora de aproveitar o tempo que estamos em casa para manusear essa palavra de Deus e aprendermos mais sobre a nova aliança. Aprendermos mais. Eu aconselho que você leia Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, que é o Sermão do Monte, onde Jesus traz a maior instrução sobre isso. E vai te dar clareza, e vai te dar lucidez sobre essa tua caminhada e a tua vivência. A outra coisa que nós podemos fazer em casa é, quando fizermos orações com a família, lembrarmos de estar orando pelos nossos irmãos, que, como nós pensamos, estão sempre melhor do que nós, mas na verdade às vezes estão precisando mais do que nós da nossa oração, porque não se sabe exatamente o que está acontecendo na casa do outro, mas sabemos que Deus pode abençoar não só a minha casa, mas a casa do meu irmão, a casa dos meus amigos, a casa das pessoas que estão doentes, a casa das pessoas que estão duvidando do Evangelho, porque Deus é longânimo e é um Deus misericordioso. Então, é isso, meu querido, essa é a palavra que nos ajuda a viver a nova aliança. Não pensa que a nova aliança é difícil, que é dura, que a nova aliança é um peso. Não é um peso. A nova aliança, a tua caminhada, a tua conversão, o teu contato com Cristo é a garantia da vida eterna.
é quem vai te levar para o reino de Deus eterno, juntamente com Cristo, que estará reinando sobre nós ali. E hoje, espiritualmente, cuidando da nossa vida e também comandando a nossa caminhada. Muitas pessoas acham que não se deve falar assim uma palavra como essa, que às vezes se torna agressiva. Não é agressivo, eu estou falando para mim também. Tá certo? Eu estou falando para mim também. Uma vez eu estava pregando numa igreja e quando eu fui para a porta, na saída da reunião, uma senhora, uma moça, disse: pastor, o senhor podia, por favor, apertar o meu antebraço aqui com a sua mão? Apertar como? Eu não estou entendendo. Não, só assim, pegar e dar um apertinho. Aí eu dei. O que o senhor viu aí? Eu disse: carne e osso. E ela riu e disse: exatamente, é isso que eu queria lhe dizer. Eu sou uma pessoa de carne e osso. Eu tenho carne e osso. Esse evangelho que o senhor prega é para pessoas de ferro. Sabe o que eu disse a ela? Esse evangelho que eu prego é para pessoas de ferro e para os outros, os que querem seguir a Cristo. Se você quiser, minha filha, comece a esquecer que seu braço é de carne e osso, mas coloque seu coração na presença de Deus para viver para Ele. Então, é isso para nós, para mim, para você. Nós estamos com Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Deus da nossa vitória. E nós estamos glorificando o seu nome. Então, não vamos desanimar. Levanta a cabeça. Olha firmemente para o autor da nossa fé. Olha para Jesus. E Ele te fará vitorioso. Aleluia. Amém. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, eu te dou graça, porque estamos expondo a tua palavra, estamos falando com o teu filho, com a tua filha, com essas pessoas que nesse momento estão ouvindo o que está saindo da nossa boca. O que eu te peço, meu Deus, é que o Senhor estenda a sua mão, que o Senhor cuide dessas pessoas, que o Senhor abra a mente e o coração delas, que o Senhor abra também a minha mente e o meu coração, e que nós, como igreja, sejamos um povo feliz, um povo abençoado, que nas lutas e nas provas caminharemos contigo como vencedores por aquilo que tu fizeste por nós, nos fazendo mais do que vencedores. Por Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Acabamos de ouvir a ministração da palavra do Senhor. Nós agradecemos a sua participação, a sua colaboração até aqui. Pedimos que os irmãos compartilhem esses vídeos. Olhem também no nosso canal, tem mais mensagens. Vocês compartilhem esses vídeos com seus amigos, com seus familiares, pois assim você vai estar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Nesse momento que nós não podemos sair da nossa casa e fazermos visitas ainda, então compartilhe essas mensagens àquele irmão que está necessitando de ouvir a ministração da palavra do Senhor, a um familiar que você não tem tanto contato. Então, seja um instrumento nas mãos de Deus enviando essas ministrações. E também nós ainda continuaremos com o templo aberto às segundas, às quartas e aos sábados, de 9 horas da manhã às 2 horas da tarde. Vai estar aberto para quê? Para que os irmãos venham ao templo, trazer seus pedidos de orações, trazer também seus dízimos, as suas ofertas. E encerramos esse vídeo agora. Deus abençoe a vida de vocês e até domingo.